E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje vamos fazer a instalação do Portainer e entender um pouco mais desta tecnologia, que é uma tecnologia muito importante até nos dias de hoje, tá? Pode ser usado em produção ou em desenvolvimento tranquilamente, porque é uma ferramenta bem interessante. Então vamos entender, antes de fazer a instalação e tal, a gente precisa saber o conceito, né? O que é o Portainer, tá? Então a gente tem lá no nosso host sendo executado o nosso Docker, então vai estar o hostzinho aqui bonitinho. A gente sabe que a gente faz o processo como, tá? O processo normalmente é feito tudo via CLI, né? Ou seja, a gente vai sempre estar digitando comandos. Então docker run ou justamente docker compose, tá? A gente cria o arquivo lá de configuração e vai digitando comandos e gerenciando os arquivos, tudo via linha de comando. Então, claro, você precisa saber como o Docker funciona via linha de comando para também depois, né, trabalhar com o Portainer. Porque o Portainer basicamente ele vai fazer o mesmo processo, só que ele vai só ter uma interface, tá? Então, a gente vai ter o quê? O Docker, como a gente viu, rodando no nosso host. E acima disso, ao fazer a instalação do nosso Portainer, a gente vai ter uma interface UI, tá? Para trabalhar via browser. Que vai manipular basicamente o Docker, tá? Então normalmente se trabalha com o Portainer com o Docker Compose. Os arquivos lá a gente gera, cria lá os Docker Compose nas stacks que a gente vai ver logo e a gente vai trabalhando em cima a gente vai trabalhando com o Docker através do Portainer, tá? Então basicamente esse é o processo. O Portainer ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar em cima de duas portas, tá? Normalmente na porta 8000 e na porta 9443, que é a porta basicamente 443, a gente já sabe que é a porta HTTPS, né? Que é o cadeadinho que a gente tem para ser a comunicação totalmente criptografada, e 8000 é só por um legado, tá? Ela existe por um legado, não é legal a gente usar a porta 8000 e sim a porta 9443. Tá bom? Então o Portainer ele vai trabalhar dessa forma. E com o Portainer, Jeff, eu consigo fazer o quê? Eu consigo startar um serviço? Sim, tá? Você consegue startar, parar o serviço, restartar, trabalhar com a parte de network, tá? Que é as redes, trabalhar com os volumes, trabalhar com os arquivos de configuração, tá? Então os arquivos de configuração que a gente vai ter ali para montar nosso stack, né? No caso o Docker Compose, né, que a gente está habituado a trabalhar, a gente vai ter esse arquivo, obviamente, tá? Então tudo de uma maneira bem simplificada. Então vamos fazer a instalação desse cara para a gente ver como que funciona o processo. O processo aqui, tá, galera, basicamente da instalação é sempre a mesma, tá? Você vai precisar ter o Docker ali rodando, aí você pode executar o Docker para puxar essa imagem do Portainer ou gerar um Docker Compose, tá? Aí fica a seu critério, mas eu vou mostrar a forma mais simples para você aqui. Então o primeiro processo que a gente vai precisar, pessoal, é fazer a instalação do nosso amigo Docker, tá? Eu estou aqui no servidor Ubuntu para mostrar para você, mas como eu falei, qualquer distribuição serve. Então aqui, ó, apt install, a gente já tem com o Snap também uma versão mais atualizada, mas eu prefiro usar o apt mesmo para fazer a instalação, tá? Então a gente vai dar um apt install docker.io, ou a gente pode também pegar o repositório. Então tem várias formas, tá? Essa versão vai estar um pouco mais desatualizada, mas vai funcionar muito bem pra gente também. Beleza, feita a instalação do Docker, tá? A gente vai dar um systemctl para ver se o serviço ele está em execução. Vamos adicionar um usuário comum, então não é uma boa prática a gente utilizar o root para trabalhar com Docker, tá? Porque perde todo o conceito, né? Não do isolamento, ele vai estar isolado, mas se quebrar o isolamento pode dar muito trabalho para você. Então execute como um usuário comum para não ter poderes administrativos. Então a gente vai ter os grupos aqui Docker, tá? A gente vai ter esse grupo, a gente vai adicionar o nosso usuário, que aqui no caso eu tenho, que é o usuário Slack Jeff. Então vou dar usermod -a de append e g de group, que é o grupo. Qual grupo? É o grupo Docker. E qual é o meu nome do usuário? Slack Jeff, que no meu caso que é o nome do meu usuário. Adicionando, ele vai já estar, mas eu preciso rebootar. E eu posso simplesmente voltar aqui para o usuário Slack Jeff, new group, tá? E agora, se eu dar um ID, eu vou ter ali como consequência, o usuário vai estar no grupo Docker, tá? Agora eu consigo, o Docker já conseguia, mas eu consigo manipular agora o Docker. Então agora a gente só vai verificar se realmente a gente tem, consegue executar o Docker, tá? Então a gente vai fazer o famoso Hello World. Então Docker run
hello world. Ele vai puxar a imagem, vai trabalhar ali com a imagem, né? Abrir o container e ele vai executar aqui o hello world, tá? Então, se está aparecendo isso aqui para você, é sinal que seu Docker já está instalado e funcionando, tá? Então, não se esqueça, como eu falei, de adicionar ao grupo Docker, tá? É muito importante. Então, agora o outro passo, tá? A gente vai precisar vir aqui para a URL. Aqui no Hub, né? No hub.docker, a gente vai ter a imagem portainer/portainer.c, que é o Community Edition, tá? Se a gente voltar aqui, a gente vai ter essa versão Portainer sem o traço C. Essa versão, o pessoal já vi o pessoal pegando, só que ele está falando aqui, ó, tá? Ele está depreciado. Então, o que a gente deve usar? A gente deve usar a nova versão, que é o traço C, tá? Então, só botar aqui, ó, no final da URL, traço C. O link vai estar aí na descrição para você dar uma olhada, tá? Só olhar na descrição, o link vai estar aí. Vindo aqui nesse cara, a gente vai vir aqui em Deploy Portainer, tá? Cliquei aqui. Vou fazer um setup aqui do novo Portainer C, da Community Edition Server, Docker Standalone. E para que eu quero, tá? Para WSL, para Windows, para o Docker, eu quero para Linux, né? Eu quero para Linux aqui no caso. E ele vai estar mostrando o processo para fazer aqui. Um processo bem básico, né? Você pode ver que ele vai estar pedindo para criar um volume aqui, o Portainer Data. Por que criar um volume? O Docker trabalha com volumes que não são persistentes. Então, a gente cria um volume que ele vai ser persistente para os dados, tá? Então, por isso, essa criação desse volume aqui. Tá bom? Bem fácil, ó, Docker volume create portainer. E aqui o Docker Run, tá? Então eu vou copiar esse comando e não vou colar. Simplesmente a gente vai ver o que esse comando faz, tá? Antes de, obviamente, a gente executar. Tá? Então a gente tá vendo uma ripa aqui, uma linha bem extensa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar essa linha aqui para vocês dessa forma. Bom, quebradas as linhas aqui vai ficar bem mais fácil. Mas basicamente a gente tem um modo aqui daemon, né, ou detached, tá, que ele vai ser executado em segundo plano. Então a gente está falando Docker, execute em segundo plano, criando uma porta, tá, que é a porta 8000. E dentro do container, tá, o que a gente está criando, ele vai ter a porta 8000 e fora 8000. Então, ou seja, aqui essa porta à esquerda, ela seria do host, né? Então se eu botar 8010, 8100, tá, ou 8010... ou seja, dentro do container vai ser executada a porta 8000, mas ela vai estar fazendo um bind aqui na porta 8010, tá? Ou seja, quando eu executar no meu navegador fora do container, eu posso executar com a porta 8010, tá? Mas eu vou botar 8000 aqui. E mesma coisa é válida aqui. São duas portas, né? Porta aqui, porta 9443 e lá dentro do container, porta 9443. Posso botar 9543, por exemplo, tá? Para mim acessar no meu browser fora do container a porta 9543 e ele vai bindar na porta 9443. Fechou? Então eu vou deixar tudo padrão aqui. Aqui no caso o nome, né, do container seria Portainer. Posso botar qualquer nome aqui, tá? Posso botar Portainer Jeff, por exemplo, tá? Mas eu vou deixar padrão aqui mesmo. Aqui o modo que ele vai estar restartando. Always significa que ele vai estar restartando de qualquer forma, tá? Parando ou não parando, ele vai pegar e restartar, tá? De qualquer forma seria, basicamente. E embaixo a gente tem os volumes, tá? Menos V que tem muita gente que lê como variáveis, não, são volumes, tá? Essa opção aqui do Docker Run, se eu botar help lá, eu vou ver que essa opção menos V seria de volumes. Então eu vou estar setando 2 volumes. Aqui para o docker.sock, tá? Mesma coisa, ele é a mesma coisa, funciona como se fossem as portas. À esquerda fica o host, que é a sua máquina, e à direita fica dentro do container, tá? Então eu poderia, por exemplo, botar esse volume, docker.sock, num diretório específico que eu queira dentro do meu host, por exemplo, tá? E aqui o Portainer Data, mesma coisa, a esquerda e a direita, né? A esquerda dos 2 pontos e a direita dos 2 pontos. E aqui seria a imagem, tá? O Portainer /portainer-c LTS, que seria Long Term Support, né, ou suporte de longo prazo, seria a imagem, tá? Por último aqui, tá bom? Então, bem fácil, né? Se eu executar essa linha aqui dentro da minha máquina, ele vai estar sendo executado tranquilamente. Mas
é aí que entra um outro cara que fica mais simples ainda, que é o Docker Compose, tá? Com o Docker Compose eu posso estar executando uma ou mais imagens de uma forma bem mais simplificada, tá? Para leitura humana. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. A gente vai copiar esse cara. Eu poderia escrever isso aqui na mão, mas não sou bobo. Eu tenho aqui um cara muito legal que é o Composerize, eu acho que é assim que se fala, que ele transforma esses Docker Run aqui em Docker Compose. Então é só eu colar aqui em cima, ó. Ctrl V, que é o cara que eu peguei daqui, ó, né, da própria documentação, e ele vai transformar para mim, olha que legal, ele transforma em Docker Compose. Não ficou mais fácil ler agora? Então aqui eu tenho um nome, tá? O nome do projeto, que seria Portainer, o serviço, qual que vai ser executado, Portainer-C, as portas, o nome do container aqui fora, então o nome do projeto, e o nome do container seria Portainer, Restart Always, que a gente já viu o que é, os volumes, a imagem que vai ser puxada, pode estar aqui no fim, né, ou mais no fim, ou dentro de serviços, né, ou aqui depois do serviço, você pode botar aqui essa imagem, e os volumes, no caso, seria external. Por que external, tá? No caso, externo, porque eu vou estar criando um volume externo, tá? Ou seja, eu quero dados persistentes e não dados não persistentes. E o nome aqui, no caso, desse volume persistente, que é o Portainer Data, que eu estou criando aqui, tá? Então, eu estou mostrando todo esse processo para vocês, e eu sempre acho que o Docker Compose é bem mais simples, né? Para trabalhar que o Docker ali na linha Docker Run, né? Trabalhar dessa forma. Eu acho mais simples que o Docker Compose para ler, porque você pode pegar esse arquivo, jogar no GitHub, e daqui 5 meses, por exemplo, ou 1 ano, você pode pegar e executar isso ali, e ele vai funcionar igual, tá? É claro que pode estar mudando alguma coisa, o projeto pode estar mudando, mas a base ali você já tem para fazer o deploy. É bem interessante isso aqui, tá? Então eu posso copiar esse cara e aí a gente vai para a linha de comando aqui. Como eu estou virtualizando, eu não consigo copiar aquele arquivo, tá? Mas eu já tenho esse arquivo. Então aqui no home do meu usuário, pode ser em um apt também, tá, galera? Você pode, lá em opcional, você pode criar um diretório Docker, por exemplo, lá dentro ter os projetos com os Docker Compose, tá? Você pode fazer assim também. Eu prefiro no home do meu usuário. Então, mkdir docker, tá? Eu vou entrar dentro de Docker e eu vou criar aqui dentro o nome do projeto. Qual que é o projeto? Portainer. Tá? Para separar. Então, Portainer aqui. E a estrutura fica o home do meu usuário, /home/slackdf, /docker, /portainer, tá? E dentro aqui eu vou criar o quê? Já que eu estou trabalhando com o Docker Compose, eu preciso criar esse arquivo, tá? Então vamos lá, vamos criar esse arquivo. Vamos lá, vou criar com o nano mesmo, nano, docker-compose.yml, que é o yum. E aqui dentro, que a gente viu lá, que é esse cara que foi criado, tá? Galera, sempre leia, tá? É importante a gente ler o que ele tá falando aqui, ó. Se não tá trabalhando com externo, você pode botar como false aqui, remover, tá? Ou remover esse volume aqui, só deixar os volumes aqui que não são persistentes, não tem problema. Mas nesse caso, um volume vai estar à parte, tá? Então eu já tenho esse arquivo, no caso eu só vou copiar ele, tá? Pessoal, eu tenho aquele mesmo Docker Compose, eu tenho aqui carinha, então você pode ver que eu basicamente, a imagem, né? Essa linha estava lá embaixo, aqui dentro do servers ainda, né? Aqui embaixo do Portainer Data aqui, e eu puxei para cima. E tá pronto o nosso Docker Compose, tá vendo que fica bem mais legível, né? Para humanos usar o Docker Compose, então eu gosto bastante porque esse pequeno arquivo de configuração eu jogo lá para um GitHub da vida e eu tenho isso aqui sempre disponível. Posso, claro, se o serviço precisar, por exemplo, eu preciso do Nginx, preciso do MariaDB, eu posso botar todos esses trechos aqui dentro desses serviços, tá? Tudo no único Docker Compose, posso pôr todas essas linhas e jogar pro meu GitHub e quando eu quiser, Docker Compose up, pô, ele sobe, tá? Bem fácil dessa forma. Antes de a gente executar, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa criar aquele volume. Então vamos criar aqui, ó, Docker volume, create, e o nome era Portainer_data. Para ficar um volume o quê? É isso aí, um volume persistente. Tá? Então ele criou Docker volume ls, tá? Para listar, ó. Então eu tenho aqui no meu driver local
o volume com o nome de portainer_data. E ainda dentro desse diretório onde está o Docker Compose, eu vou executar Docker Compose up espaço "-d". Tá? O que é o "-d"? O "-d" de detached, né? Ou seja, ele vai rodar em segundo plano, né? no daemon, tá? E ele vai começar a fazer o pull ali das imagens, tudo certinho, e vai puxar, tá? Fazer um download. E agora é só esperar, tá bom? Fechou, pessoal? Fechou, pessoal? Agora a gente pode dar um Docker PS. A gente vai ter aqui o nosso status, né? Pode ver que aqui o ID dele já tá aqui. Portainer-C. LTS, beleza. About a minutes. E está bindado na porta 8000 e na porta 9443, tá? Então agora eu vou fazer aquele, vou deixar aqui de lado, tá? Então tá sendo executado sem problemas. Vamos voltar para cá. Ponto 122.212, 2.9443, tá? Vai dar esse errinho porque não tem certificado. Aceitar o risco. E ó, fechou. Estamos no portainer, tá? Aqui o username, que é o administrador, eu vou deixar como admin, ó. Vou botar como slackjeff. Password aqui tem que ser 12 caracteres, então fechou? Create user. E agora estamos dentro do nosso portainer, cara. Legal, né? Versão Community Edition, olha que legal. Tá, primeira coisa aqui que você deve fazer, tá? Get started, tá? Então cliquei aqui. E aqui é onde está o seu Docker executando. Live Connect aqui, né? Para conectar, ó. Então conectando aqui, ó. Ele já abriu esse processo. Então eu tenho uma stack aqui sendo executada. Ele mostra inclusive a variável aqui, no caso, ó. 3.6 GB, 2 núcleos, tá? No caso, seria a minha máquina virtual. Eu tenho 2 containers, o Love Moser, que no caso ele tá como S, porque é o Hello World, né? Ele pausou. E ele está correndo aqui, ó, o portainer, tá? Que a gente tá aqui dentro. Aqui eu tenho um volume, que é o volume persistente, que é o portainer data. E 4 networks, tá? Tenho 4 aqui, eu posso, como eu falei, personalizar aqui tranquilamente. E aqui em stack, ó. Aqui ele está como limited, porque ele não tem acesso total, ou seja, eu não posso trabalhar em cima dessa stack, né? Eu não posso editar nem nada do tipo, teria que ser via linha de comando. Mas tudo que eu criar a partir de agora, eu posso trabalhar tranquilamente aqui pelo editor, eu já vou mostrar para vocês. Tá? Aqui nessa linha aqui de container, eu posso, também tem aqui pela dashboard, né? Tem, aqui no containers, eu tenho esses caras, ó, logs, o inspect, stats e o console. Se eu clicar em console, eu posso escolher um terminal, o usuário e conectar, ó. Aqui no caso, ele não tem o bash. Vamos ver se ele tem um SH. Não tem também. Então ele não tem nenhum tipo de shell, né? Precisava fazer a instalação. Mas a maioria dos containers a gente consegue acessar ali o console. Então não precisa ir lá na linha de comando, fazer um exec para entrar dentro do volume, tá? A gente pode fazer por aqui também. Fechou? E aqui os logs, é muito importante você estar verificando os logs para ver se subiu tudo certinho, a sua stack e tal. Então aqui eu vou clicar aqui em stacks, né? No local a gente está, por exemplo, no dashboard, no stack. ADD stack, e aqui ó, eu vou botar o nome da aplicação. Por exemplo, aqui eu vou botar o IAM, tá? Ó. Perceba que é a mesma coisa. Eu acho que não vou precisar nem da version aqui, nesse caso. Só o serviço, tá bom? E ele vai escutar, a gente já sabe, porta 80 dentro do container e a porta 8000 no meu host, ou seja, acessível para mim na porta 8000. Tá aqui, ó, eu consigo botar as variáveis de ambientes aqui. É um vídeo que eu vou fazer só de Docker, né? Para falar sobre essas variáveis, tudo bonitinho, tá? E aqui eu posso simplesmente... Aqui eu não tenho nenhum, ó, então vou tirar. Posso dar um deploy stack, ó. Então não parece nenhum log aqui, mas ele vai aparecer aqui em cima se deu certo ou não, ó. Deu errado, tá vendo? Ó? Tá falando que tá bindado a porta, tá? Fechou. Tranquilo. Então eu troco essa porta 8000. Qual que é a porta 8000? Eu já deixei isso para você ter uma noção. A porta 8000 é qual? Tá bindado no meu portainer. Então eu boto porta 8100, por exemplo. Dou um deploy. Ó, ele já tá sendo executado, tá? Pelo usuário ali, slackjeff, ó. Vou vir aqui. Os logs não tem nada, mas ele foi startado. Então eu pego o meu IP aqui e vou dar 2 pontos na porta 8100. Olha lá, ó. Tá sendo executado
Pra você ver como que é fácil, tá, cara? Em algumas linhas ali eu posso fazer esse deploy tranquilamente. Então, bacana, né? E aqui eu tenho esse, ó, na stack, ó, agora vai ter sempre essa stack, tem duas agora, tem os volumes, containers, tudo bonitinho. Ele tá mostrando aqui os containers que eu tenho. Na stack eu tenho, se eu quiser editar, por exemplo, alguma coisa, eu posso clicar na stack ali, editor, e eu troco aqui e mudo alguma coisa se eu precisar. Se eu quiser criar outro stack, mesma coisa, add stack. E, por exemplo, o Nginx, vou botar Nginx aqui, ó, 8080, vou deixar no 8080. Esse no final aqui, tá, do volume RO é read-on, tá? A gente tem read and write e read-on, tá? No caso, read-writes e read-on. Então aqui eu vou deixar assim só para você ver na porta 8080. Fazer também o deploy. Se deu errado, a gente vai lá, entra e vê os logs, né? Mas aqui deu bem sucedido, tá? Então eu teria que vir aqui para ver se deu algum possível erro aqui nos logs, tá? Então mesma coisa aqui, eu vou mudar e vou no 8080. E olha lá, o Nginx sendo executado, ele tá com forbidden, né? Não tem nada ali e tal. Tá com acesso proibido também, mas ele tá sendo executado, tá? Então em poucas linhas, né? Então é bem simplório trabalhar com o nosso amigo aqui, Composer, tá? O Portainer mesmo simplifica bastante, tá, pessoal? Peço que vocês dão uma explorada, dão uma olhada, que é sempre muito importante, tá? Muito obrigado ao nosso patrocinador de hoje, que é o Shellhub, que está com a gente aí. Shellhub usa Docker, cara. É um bem interessante projeto. Espero que você dê uma conferida no link aí na descrição. Abração e até o próximo vídeo. Valeu!